Então, eu acho que é um problema da igreja, mas é um problema da sociedade brasileira como um todo. As pessoas admitem que existe racismo no Brasil, mas não tem essa Autocrítica. reflexão, autocrítica para entender quais são os problemas, quais são as suas próprias atitudes racistas e como combater isso. Olá, o nosso MacCast de hoje tem uma convidada especial que vem do outro lado do Atlântico, tem raízes africanas, mas personalidade, carisma e sorriso brasileiros. O Estigma da Cor é o livro que ela lançou recentemente e a autora que eu recebo hoje com muito carinho e muita alegria é Jacira Pontinta Vaz Monteiro, minha parente. Será que nós somos da mesma família, Jacira? Seja bem-vinda. Muito obrigada, chanceler. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui na Mackenzie, uma universidade que eu admiro tanto. E eu acho que nós somos primos. Será? É, né? Pois é, ela é Monteiro e eu também. Então, de repente, a gente tem aí uma ancestralidade. Na verdade, todo brasileiro tem uma ancestralidade africana. Você é de Guiné-Bissau, chegou no Brasil aos 7 anos. Como você coloca no livro, africana demais para ser brasileira, brasileira demais para ser apenas africana. Como é que foi essa história de sua família sair de Guiné-Bissau e vir morar no Brasil? Conta um pouco essa passagem do Atlântico Sul. Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, né? Então, as pessoas que têm condições geralmente vão para outros locais, tanto para estudo quanto para trabalho. Então, foi nesse contexto que minha família veio para o Brasil para estudar. Meus pais vieram para estudar e agora estão trabalhando, né? Agora minha mãe, ela é enfermeira, ela fez a faculdade aqui no Brasil. Meu pai, ele fez teologia e direito e eles agora são formados, né? E eu também cresci aqui no Brasil, estudei aqui no Brasil, fiz o ensino fundamental e o ensino médio e a faculdade aqui também no Brasil, na UFPB, a Federal lá da Paraíba. E nós viemos a estudo mesmo, uma oportunidade de trabalho, né? E também, obviamente, né, por sermos cristãos, tem a questão missionária. Meu pai sempre pregou nas igrejas. Enfim, também fui criada nesse contexto missionário, nesse contexto de teologia. Que bom. Agora, há um detalhe bem interessante que eu acabei lendo aqui no seu livro, e a gente já teve a oportunidade de conversar, é que essa sua vinda para o Brasil acaba lhe dando uma oportunidade de fazer um curso superior em ciências contábeis. Você foi criado num ambiente, como você já me comentou, de conversas sobre teologia, sobre assuntos muito profundos. De repente, você vai para a contabilidade. Como é que foi essa vocação descoberta de ser uma contadora? Meu pai queria que eu fizesse direito. Ele disse, eu quero muito que você herde os meus livros de direito. Infelizmente, não aconteceu. Embora eu use muita base de direito, né, do que eu aprendi com ele, dos livros que eu li dele, mas a minha base é mais teológica. Minha igreja é uma igreja muito missionária, então eu cresci em meio a congressos missionários, a missionários que iam lá para falar dos países perseguidos, dos países não, onde havia um número muito grande de não cristãos, né? Os países da janela 10x40, e isso me chamava muito a atenção. Quando eu era adolescente, eu achava que eu ia ser missionária, eu achava que eu ia ser missionária transcultural, na verdade. E aí eu estava me preparando para isso. Quando chegou no 3º ano, no ensino médio, eu não tinha nenhum outro curso que eu queria fazer fora teologia. Mas aí eu queria ir aos povos não alcançados. E eu queria ir aos muçulmanos mais especificamente, porque o maior povo não alcançado de todos os povos não alcançados são os muçulmanos. Comecei a estudar sobre isso, comecei a me inteirar sobre isso, tem um livro sobre isso, tem a M3, a Missão Mundo Muçulmano. Meu pastor, o Maisel, que é o pastor da juventude, ele é um diretor da M3. Agora ele está lá em João Pessoa, está na minha igreja, e eu fui inspirada por essas histórias, por tudo que eu ouvi. Então, eu comecei a dar aulas, inclusive, sobre a questão dos muçulmanos, mobilizando outras pessoas para isso. Mas acontece que meus líderes, meus pastores e meus pais também conversaram comigo e disseram, como é que você vai entrar num país fechado se não tiver nenhuma outra profissão? Foi aí que eu percebi que eu precisava de alguma outra profissão, né?
E eu escolhi contabilidade porque eu vi que a maioria das organizações missionárias fechavam suas portas por não saber gerir muito bem as suas finanças. E aí eu disse, bom, talvez esse conhecimento contábil me ajude em alguma coisa. Como eu sempre gostei de ler e escrever, eu achei que seria bom eu estudar algo com números, porque eu também gosto de números, ao contrário, né, das pessoas que às vezes gostam muito de escrever e não gostam de números, mas eu também gostava de números. Então, eu escolhi contabilidade por esses diversos fatores. Então você, na verdade, fez um caminho um pouco diferente do que a maioria dos imigrantes que vêm da África chegam ao Brasil. Normalmente eles vêm sozinhos, não vêm com um núcleo familiar. Veio você, seu pai, sua mãe, algum irmão? Não, meus irmãos nasceram aqui no Brasil. Todos são brasileiros. Isso. E quais são as recordações que você tem desse tempo antes de chegar ao Brasil, dando um passozinho aqui atrás, da sua infância em Guiné-Bissau? Ou você não lembra de nada? Olha, eu me esqueci de quase tudo. Às vezes eu chego para os meus pais e pergunto sobre determinada coisa e eles dizem que não existe, que na verdade é algo que eu inventei no meu sonho, alguma coisa assim. Então tá muito misturado. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha acabado de completar 7 anos. Eu não voltei ainda para Guiné-Bissau, não conheço ainda depois de adulta. Então as minhas memórias estão muito falhas. Praticamente não lembro de nada. E aí, no meio do curso de contabilidade, você conta no seu livro, você começou a se interessar por um estudo que acabou mudando também um pouco a sua trajetória, que foi como é que os escravos, na época do tráfico de escravatura, eram contabilizados. Conta como é que surgiu esse insight aí de você, de repente, unir a contabilidade com a questão da escravidão. A contabilidade lá na UFPB está no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Interessante. E não no Centro de Ciências Exatas. Então, na teoria da contabilidade, eles falam muito, os professores falam muito, que, na verdade, a contabilidade é uma ciência social aplicada. Ela muda, ela se aplica à realidade da sociedade e ao que é necessário. Então, nisso, eu comecei a pensar. Eu vim de um país onde todo mundo era igual a mim. Cheguei aqui no Brasil e senti algumas discriminações. Eu sempre quis entender muito bem o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na parte da contabilidade, eu comecei a pensar: como será que era contabilidade no período da escravatura? Como foi que isso moldou o mundo para, por exemplo, a ideia da objetificação dos africanos? Como é que eles eram registrados? E foi nisso que começou os insights, né? Aí eu li o livro do Laurentino Gomes, que ele fez a trilogia, né, sobre escravidão. Eu estou no 2º volume. Ah, legal. E no 1º volume ele fala sobre contabilidade do escravo, né? Tem alguns capítulos que ele fala sobre inventários e tudo mais, e isso me instigou mais ainda. Aí eu comecei a procurar papers, artigos sobre esses assuntos, vi algumas pessoas que já estavam falando sobre isso, entrei em contato, mandei e-mail, e aí eu comecei a estudar mais. Eu achei bem interessante e para explicar, né, como de fato aconteceu a escravatura, como houve essa ideologia da escravatura e como isso ainda está presente na nossa sociedade. É interessante que esses achados de pesquisa que você teve, acabou dando origem ao seu TCC. Qual é o título mesmo, TCC? Ficou um nome tão grande que às vezes eu esqueço. É Registros Contábeis no Período do Brasil Oitocentista. Ok. Então, além do TCC, acabou dando para você uma certeza assim, factual, né? Os dados estavam ali registrados de que a escravatura não foi simplesmente alguma coisa do tipo um processo imigratório voluntário, natural, como você vê hoje, mesmo quando pessoas saem de suas terras por conta de fome, de guerra ou de algum tipo de doença, de algum tipo de epidemia. O que caracteriza, na sua opinião, especificamente a escravatura como sendo uma objetificação dos africanos? O que significa isso? Durante o período da escravatura, o Mar Atlântico era conhecido como o Mar Morto. Era um mar dos mortos. Porque Laurentino fala isso no 1º livro, até a rota dos tubarões foi mudado porque muitas pessoas
escravizados, né, eles eram jogados ao mar, seja para castigá-los, seja uns se suicidando para que eles não fossem escravizados, seja por causa das doenças, porque naqueles barcos não tinha a medicina que nós temos hoje, alguns adoeciam, e aí adoecia várias outras pessoas, enfim. E vários eram jogados ao mar durante toda a travessia. E aí mudou até a rota dos tubarões. Isso é muito louco assim de se pensar. Eu me lembro dessa parte que ele disse que mudou mesmo. Existem provas que mostram exatamente isso, que a quantidade de carne humana, de sangue jogado no mar era tão grande que, obviamente, atraía cardumes e mais cardumes de tubarões. E durante esse período havia o registro dessa mercadoria, porque a linguagem a linguagem comercial daquela época trazia esses africanos escravizados como mercadoria. Eles eram registrados assim como, por exemplo, agora como contadora, já trabalhei no caso, não trabalho mais, em uma organização e eu estou lá contabilizando o estoque daquela organização. Então, naquela época, os escravizados eles eram contabilizados nos estoques dos seus senhores de escravos. Isto é, haviam duas contabilizações, tanto do tráfico negreiro, e isso o capitão do tráfico negreiro ele ia e contabilizava, registrava. Até porque ele ganhava por cabeça, né? Ganhava por cabeça, e isso era um dos investimentos mais fortes daquela época, e era um investimento rentável, altamente rentável, e por isso que de alto risco, né? Quanto mais a gente aprende em contabilidade, quanto maior o risco, maior a rentabilidade, né? Isso dos negócios. E o risco era por causa de tanta mercadoria perder durante o translado, eram vários meses, inclusive poderia chegar a meses a travessia, e tanto com relação a alguns escravizados que poderiam fugir ou coisa do tipo. Então havia um risco muito grande. E a linguagem daquela época era que aquelas pessoas não eram seres humanos, né? Até por causa das justificativas para a escravidão, que colocava os africanos como uns sub-humanos, uma espécie de sub-humanos. Eles não tinham a faculdade completa de um ser humano. Então, a partir disso, se entendia que eles eram simplesmente um objeto. Eles eram colocados no mesmo local onde se colocavam os animais, os cavalos, o registro de rebanhos que eles tinham, coisas do tipo. Eu tive a oportunidade de ir no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e de Pernambuco e ver documentos originais dos senhores escravos daquela época. Foi muito impactante para mim ver esses documentos, porque uma coisa é você ler um artigo, outra coisa é você ver documento de época, e aí eu fiquei, caramba, é o meu povo, né? É a minha gente. E nós, enquanto cristãos, entendendo a sacralidade da vida humana como algo extremamente precioso, por isso que nós somos contra o aborto, por isso que nós somos a favor da vida, é algo que é extremamente doloroso, né? Ver a imagem de Deus ser transformada em um objeto, né? Por isso que a gente é contra a objetificação das mulheres, a sexualização das crianças, enfim, porque nós somos a favor da vida. Então, quando eu olhei aqueles registros, se tornou muito palpável para mim o que aconteceu. Então, durante todo esse período de pesquisa, fui colhendo as informações e fui entendendo, né, como era a mentalidade comercial daquela época. É bem interessante porque quando você fala nessa coisa comercial e que caracterizava a escravatura que foi feita dos negros africanos para as Américas, não somente o Brasil, mas o Caribe e a América do Norte, então fica muito claro que nós não estamos falando daquela escravidão antiga, em que, por exemplo, alguém eventualmente ficava cativo de uma outra nação, numa guerra entre povos, e você então era levado para a terra de origem daquele povo que lhe dominou e se via lá por trabalhos forçados, né? Porque tinha que pagar o custo que a guerra tinha sido feita e você trabalhava lá para o seu opressor. No caso da escravatura de negros africanos, nesse período do século XVI, XVII, XVIII, por aí, a ideia era que aquilo ali era lucro, era como comprar hoje produtos na China e vender mais caro no Brasil. Comprar barato lá e vender mais caro aqui no Brasil. Perfeito. Isso é que é a objetificação. Isso. Agora, quando você narra isso aí,
a gente percebe, e aí é diferente, obviamente que é diferente, de você, como pesquisadora, olhar para esses registros e vê-los como um objeto de estudo, como uma fonte de trabalho, e, de repente, você fazer essa coisa do tipo, mas esse é meu povo. Né? Como é que foi para a pessoa, para você, ter que lidar com essa coisa que tem a ver com a sua origem étnica? Pessoas vieram de Guiné-Bissau, trazidas para o Brasil. E seus bisavós, tataravós, quem sabe, e outros tantos antes. Como é que foi emocionalmente esse impacto para você? Nossa, foi muito frustrante por um lado. Me senti muito fraca, poderia dizer assim, e muito vulnerável, digamos assim. Foi assustador perceber, no caso, como a maldade humana pode chegar. Mas, ao mesmo tempo, eu sou cristã e eu acredito na depravação total. Então, eu sei que é capaz que um ser humano venha a fazer algo do tipo. Então, o sentimento é de tristeza profunda por tudo isso ter acontecido, mais clareza no sentido de não aumentar os fatos além do que convém. Algumas pessoas, quando falam sobre o racismo, falam como se a gente vivesse ainda no século XVIII. Eu acho que isso é muito complicado, porque as pessoas negras alcançaram muitos direitos, nós estamos vivendo uma outra sociedade, existem muitas coisas a conquistar ainda, mas existem muitas coisas já conquistadas. Então, eu gosto de olhar para o passado, mas com os olhos no presente. Isso me ajuda a ter o coração calibrado. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, quando a gente chegou, não tinha produtos, não tinha pente específico para o meu cabelo, como o cabelo crespo. Agora eu estou de trança, mas o meu cabelo crespo. Então, minha mãe e eu, a gente tinha de pedir pentes, porque um cabelo crespo, se você usa o pente fino, você quebra ele todo. Não é assim que funciona, tem que ser pentes um pouco mais afastados. Né? E aqui no Brasil não tinha, de jeito nenhum, quando a gente chegou aqui. E aí a gente tinha que pedir, lá em Guiné-Bissau, olha só, ele tinha que atravessar o Atlântico para chegar aqui, para a gente poder usar o nosso cabelo, produtos específicos, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, em cada farmácia que você vai, tem vários produtos específicos para cabelo crespos. A gente tem pentes, que chama aqui no Brasil de pente garfo, né? Que são os pentes separados. E a gente tem várias coisas funcionando melhor, né? Isso, claro, resultado de que a sociedade tem falado mais sobre o assunto. Então, eu acho que é importante sempre calibrar. Eu sou uma pesquisadora com um olhar no passado, mas eu digo que eu tenho também um olhar no presente, os pés no presente, não estou voando simplesmente no passado, e com os olhos no futuro. Agora, com os olhos que as coisas vão melhorar com o tempo. Ok, mas pode ser que alguém que esteja nos assistindo aqui nesse podcast, o nosso MarkCast, diga assim, você está, na verdade, Jacira, passando pano. Na verdade, você é uma negra que foi embranquiçada na maneira de ver o racismo. Não estou vendo aí, e estou aqui fazendo possíveis falas, né? Eu não estou vendo a indignação que alguém que quer lutar realmente contra o racismo precisa ter. Parece que você se vendeu a ideia de que não existe racismo no Brasil. Aí talvez eu apimente um pouco o nosso papo. Existe ou não existe racismo no Brasil? E como é que a gente tem uma maneira de se indignar contra o racismo sem necessariamente amargar a alma? Eu acho que o Martin Luther King ele ajuda muito a gente nisso. Nos discursos dele, ele sempre tinha uma parte para falar diretamente com as pessoas negras. E ele sempre deixou muito claro, eu acho que no discurso I Have a Dream, ou no discurso sobre os Estados Unidos, o sonho americano, eu acredito que é no sonho americano, em que ele começa falando sobre o sonho dele e tudo mais, que a gente já sabe, sobre a junção de todas as etnias, e no final ele fala, não, agora eu preciso falar com o meu povo. Nós não
podemos lutar pelo cálice da justiça a partir da ira, a partir do revanchismo, a partir do ressentimento. Eu estou parafraseando, né, exatamente com essas palavras, mas ele fala isso e ele diz: eu preciso falar com o meu povo. E ele sempre falava com as pessoas pretas. E isso na ideia da reconciliação. Eu sou, antes de tudo, uma cristã. Se eu não agir como uma cristã, não seria coerente que eu caminhasse com esse nome. E eu acredito realmente nas palavras de Jesus. Eu acredito no evangelho da reconciliação. E eu acredito que Cristo ele está reconciliando consigo mesmo, nós para com Deus e uns para com os outros. Se eu vivo simplesmente mergulhada no cálice da ira, da indignação, de querer o separatismo, de querer o revanchismo, eu não estou agindo como Jesus. E todas as pessoas do mundo que poderiam querer o revanchismo, que têm um poder para isso, após ser maltratado da forma como foi na cruz, Jesus ele não revidou. E se eu digo que eu sou uma seguidora de Jesus, eu não posso querer o revanchismo. E isso não é amenizar o meu discurso, porque eu continuo dizendo, nós precisamos de justiça, nós precisamos que haja equidade, nós precisamos que as pessoas negras tenham espaço na sociedade, continuo dizendo isso, mas eu continuo dizendo também para o meu povo de que a gente precisa lutar, como o Luther King fala, a partir das armas do amor, e não a partir das armas do ódio. Como é que seriam essas armas do amor? Como é que, na prática, Jacira, que não deseja ser uma negra que é cristã, mas uma cristã que é negra, como é que ela luta hoje combatendo o racismo, de maneira bem prática? De maneira bem prática? Nós temos como fazer a junção, nós podemos criar o nosso discurso, mas um discurso a partir da Bíblia, por exemplo. É o que eu faço no Estigma da Cor. Eu trago passagens bíblicas, mostro quais são os princípios bíblicos e aplico a questão do racismo. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente já está mudando muito das coisas. A gente está dizendo que a ética também é importante. Na forma da luta, quando a gente vai lutando, a ética também é importante. Isso significa que, por exemplo, eu não vou olhar para o meu irmão branco e achar que ele é o opressor, eu sou o oprimido, ele é bom, eu sou boa por ser oprimido e ele é mal por ser o opressor. Se eu olho o mundo a partir dos dois ladismos, eu diminuo muito da extensão de como as coisas funcionam. Então, a partir do momento que eu coloco a ética e a moralidade cristã para o jogo, muita da forma como eu vou ver o outro vai mudar e o meu coração, no sentido de não me amargurar, no sentido de não olhar com uma atitude de revanchismo, da oportunidade que eu tiver de estar em ascensão, buscar o revanchismo, o ódio, coisa do tipo, isso vai mudar. É o que a gente vê de diferença, por exemplo, com realmente pessoas cristãs e pessoas que são mais progressistas, digamos assim, mais militantes. O discurso deles é diferente. É um discurso de só o preto pode falar. No que branco, é o chamado lugar de fala. Lugar de fala de forma errada, né? Como é que você, por exemplo, com certeza você pode falar sobre discriminação racial com muito mais propriedade e autoridade do que eu. Embora eu possa falar de discriminação regional, porque eu sou um paraíba em São Paulo e mesmo na posição que eu tenho, eu sei o que muitas vezes eu escuto e muitas vezes eu sinto. Então, se alguém quiser ouvir falar como é você ser um nordestino, ainda hoje, em século XXI, apesar da gente ter construído essa grande metrópole de São Paulo, conversa comigo, eu sei dizer algumas coisas para você. Mas, obviamente, sobre a parte étnica, de cor, certamente você tem muito mais propriedade para falar do que eu. Você tem um lugar de fala e eu não tenho, ou o conceito é que precisa ser melhor definido? O conceito ele foi trazido, popularizado pela Djamila Ribeiro, né, a filósofa Djamila Ribeiro, a partir dos seus 2 livros. Um é O que é lugar de fala e o segundo é Lugar de Fala. Ela explica o conceito. A ideia que ela traz é que a pessoa... Eu não sei se o nome lugar representa bem a ideia. Talvez o termo mais legal seria propriedade de fala. Eu acho que talvez seja um termo um pouco mais legal. Do tipo, quem realmente passa por isso é que sabe explicar melhor.
eu costumo dizer que somente o ferido pode explicar muito bem a sua dor. Então, se um médico chega e eu tenho uma dor, eu posso explicar melhor o que eu estou sentindo, como essa dor está doendo em mim, e ele vai poder me curar segundo o que eu estou dizendo. Uma pessoa, por exemplo, às vezes quando eu ia, né, quando criança, para um médico, minha mãe ia comigo e ela explicava o que estava se passando comigo. Mas ela explicava segundo o que eu disse para ela explicava segundo o que ela estava vendo, mas ela não estava sentindo aquilo. Então, tem uma pessoa que ela pode falar sim, mas ela não vai falar com propriedade de alguém que está sentindo. Ou seja, se a fala é pertinente, autoritativa ou não, basicamente. Isso, poderíamos colocar dessa forma. Então, eu, como pessoa negra na sociedade, eu não apenas falo do racismo a partir da teoria. Eu falo porque eu sei o que é racismo de fato. Eu sofri racismo, eu sofro racismo. Uma pessoa que é branca falando, ela fala a partir da teoria. Então, lugar de fala seria isso. Pelo fato de você ter essa autoridade de vivência, você tem um fator a mais. Mas eu acho que existe talvez uma coisinha por trás disso aí, que é a ideia, a partir de uma ideologia de luta de classe, que não é apenas do ponto de vista econômico, a luta de classes clássica, entre aqueles que são burgueses e os proletários, né, os pobres e os ricos, mas também um lugar de fala, me parece que no conceito de Djamila também, é quando ela coloca o branco e o negro como duas categorias diferentes. E que, da mesma maneira como a teoria da luta de classes faz com que um precise subjugar o outro para livrar-se da opressão, o negro, no lugar de fala dele, também teria que subjugar a fala do outro para que ele possa se livrar da opressão que aqueles conceitos racistas acabam impingindo sobre ele. Então, eu acredito que também tem aí um aspecto ideológico. E aí, quando você fala de que a maneira como você, cristã, a partir desse ponto de vista cristão, você começa a estabelecer seus conceitos e as suas posturas práticas, então a gente poderia estar falando que a sua ideologia cristã acaba modificando a maneira como você analisa a maneira de ver tudo isso. Então, em outras palavras, você está dizendo que um cristão que realmente levar a sério esse conceito, ele vai ter uma postura de reconciliação, diferentemente de luta de classe, é isso? Isso, com certeza, com certeza. Não, a ideia é muito de que se coloca o branco como opressor e o preto como oprimido. O branco como ruim e o preto como bom. E esses dois ladismos não ajudam muito na discussão, porque, na verdade, todo mundo é pecador, carece da glória de Deus, todos nós somos pecadores. Inclusive, quando a gente volta no período da abolição da escravatura, existiam vários brancos que estavam lá combatendo a escravatura, que estavam ajudando as pessoas pretas, que, inclusive, pelo fato de terem acesso, estavam em posições de poder, né, assim puderam ajudar as pessoas pretas. Enfim, não é eu contra ele, não é eu contra o outro, né? Então, o que eu vejo, principalmente na internet, mas isso está vindo também para a nossa sociedade mesmo, fora da internet, algumas pessoas silenciando pessoas brancas com respeito a dizendo, você não tem lugar de fala, você não pode falar sobre, você não deve opinar sobre esse assunto. E isso é muito perigoso, porque não é só o negro contra o racismo, é a sociedade toda contra o racismo. Na verdade, eu acho que é até uma postura um tanto quanto contraproducente, né? Porque Total, na medida que você me sim. pode ter como aliado, Exatamente. mesmo não sendo negro, favorece o fato de eu tentar, de uma maneira empática, entender a sua dor e o seu sofrimento e dizer assim, ok, eu não sofro, como você certamente pode pensar, se dizer, ok, eu não sou nordestina, acaba sendo também, né? Mas aí dizer assim, mas eu entendo o que significa isso. Então, acaba sendo uma coisa contraproducente. Mas você falou de uma coisa aqui que me chamou muita atenção, e a gente vai falando, aí as ideias vão surgindo aqui, eu acho que vai ter que ser uns 3 horas de podcast. Mas, enfim, você me falou uma coisa interessante, que foi quando você falou aí que essa ideia de bom e ruim, ela acaba sendo uma ideia muito útil, muito assim fácil, um pretexto muito jóia para acabar manipulando tanto um lado como o outro. Né? E nessa manipulação,
uma das coisas que o pessoal usa muito é a tentativa de descredibilizar o racismo como um fato histórico. Por exemplo, alguns dizem assim, mas você pensa que só foi branco que escravizou negro? Não, lá na África também os negros escravizavam. O próprio Laurentino, no seu livro, conta inclusive a história de algumas tribos que escravizavam outras tribos e vendiam os escravos para os portugueses, espanhóis, ingleses, belgas e assim por diante. Como é que você responde a essa contestação de que não, a questão não é branco e preto, o próprio negro também escraviza o negro? Isso torna o racismo menos importante? Não. Na verdade, não é racismo, é racismos. Existem vários tipos de racismo. Por exemplo, em Guiné-Bissau existe racismo também, mas esse racismo é muito mais étnico. Por exemplo, existem etnias que são mais baixinhas, existem etnias que são mais altas. No período da guerra... Ambas sendo negras. Mesmo ambas sendo negras. E no período da guerra, as que eram baixinhas, elas tinham, obviamente, um pouco mais de dificuldade. E houve, por exemplo, racismo de um com o outro por causa dessas questões genéticas. No Brasil, o que a gente tem, o racismo no Brasil é muito mais fenótipo, por causa de questões visuais mesmo, por causa do nariz, o nariz grande, o nariz feio, por causa de cabelo, chamado de cabelo ruim, o que eu acho muito complicado, como você pode chamar de ruim algo que Deus chama de muito bom, né? Porque foi Deus quem criou, né? Muito complicado teologicamente falando. E as questões fenótipas é que fazem as pessoas, sei lá, tá andando na rua, vê uma pessoa preta e atravessa de rua, ou uma pessoa preta vai entrar num restaurante que é um pouco mais elitizado, as pessoas acham que não tem condição, enfim. Porque o racismo no Brasil, ele está muito mais ligado à questão da abolição da escravatura, que não foi bem resolvida, não houve integralização das pessoas negras e eles ficaram mais à margem. Então, se entende que a pessoa negra ela tem que ficar à margem, né? Subalterna. Então, a partir do momento que sai desse lugar, as pessoas acham que é contraproducente a pessoa estar lá. Inclusive, quando você fala sobre a questão histórica, eu tenho problemas com o conceito de racismo estrutural nesse ponto. Por quê? O Silvio de Almeida, o doutor Silvio de Almeida, ele fala no seu livro, ele populariza também esse termo aqui no Brasil. Não é Silvio de Almeida que cria o termo racismo estrutural e não é Djamila Ribeiro que cria o termo lugar de fala. Algumas pessoas acham isso, mas não é. Eles popularizaram esses termos aqui no Brasil, mas já foram cunhados há muito tempo. O racismo estrutural vem a partir da teoria crítica da raça, né? A Critical Race Theory, que é dos Estados Unidos. E a ideia do Silvio de Almeida é muito diferente do que eu falo, por exemplo, do que Laurentino mesmo fala. A gente faz a construção de que houve a história da escravidão, por causa disso existe um legado ainda disso na sociedade, porque não houve integralização dos ex-escravos na sociedade. Racismo estrutural não é isso. O Silvio de Almeida, inclusive, pergunta, ele sempre diz isso, ele sempre fala, mas as pessoas parecem não prestar atenção. Ele sempre diz, você tem que se perguntar que estrutura é essa que eu estou falando. E aí, que estrutura é essa que ele está falando? É capitalismo. Ele entende que o período antes do capitalismo tinha-se a mercantilização. E quando se faz o capitalismo, se cria o capitalismo, se cria assim o racismo. Porque depois que acaba a escravidão, né, um novo modelo econômico começa-se, e ele diz que nesse novo modelo econômico que se começa o capitalismo é que se cria a escravidão. Então a ideia tira o capitalismo, cria um novo sistema econômico e o racismo vai desaparecer. Basicamente, resumindo muito, seria isso. Então, a estrutura que sustenta o racismo seria o capitalismo. Destrói o capitalismo, no caso, indo para um novo modelo econômico do socialismo, nós teríamos aí uma sociedade igualitária. Ou seja, quando alguém muito fala... inocente. Quando alguém fala racismo estrutural, não está dizendo apenas que existem estruturas sociais que perpetuam aquela
passagem da escravatura para a liberdade mal resolvida. Porque isso, obviamente, Sim. É percebido. Sim. Por exemplo, o acesso à educação superior. Isso. Por que o acesso à educação superior a pessoas negras é diferente do acesso a pessoas que não são negras? E por que essas pessoas que são negras são justamente aquelas que estão mais privadas da educação básica, da condição econômica de pagar uma escola privada, se necessário fosse, e assim por diante? Ninguém está negando que existe essa desigualdade social decorrente de fatores econômicos que tem a sua estrutura básica, a diferença da maneira como os negros não foram integrados na sociedade. Isso aí não é o que se diz que é racismo estrutural. O que você está dizendo é que o racismo estrutural é, na verdade, aquela estrutura de poder de classe que o capitalismo permite e que a raça alimenta para manter, do ponto de vista econômico-social, uma opressão que precisa ser subvertida pela revolução, gerando um outro modelo lá na frente, que seria o modelo igualitário proposto pelo socialismo. Então, na verdade, grande parte das lutas raciais identitárias hoje, elas são, na verdade, lutas de classe, onde o elemento econômico ele foi substituído por outros elementos que justifiquem a luta. É isso? Isso, perfeito resumo. Então, eu acho muito inocente pensar sobre isso. É por isso que essas pessoas, esses militantes mais extremados, primeiro, eles me atacam, eles não vão gostar de ouvir isso, tudo isso que eu estou falando. E segundo, eles não gostam de tratar sobre essa temática à luz da Bíblia, por exemplo, à luz da ética. Eles acham que não tem que falar sobre racismo a partir de um aspecto ético e moral. Até porque a opressão justificaria você quebrar a ética para poder vingar-se. Perfeito, exatamente. Tem um importante nome militante com relação às questões raciais. Ele é daqui de São Paulo, se não estou enganada. É o Alê Santos. Que ele fez um tweet que até hoje eu não acredito que ele fez esse tweet. Ele fez assim: você não pode, basicamente ele falou assim, não me lembro exatamente quais são as palavras, de que você não pode falar de racismo usando a Bíblia. E ele coloca, usando a Bíblia, que é algo que, segundo ele, é como se você voltasse atrás num debate. Então, eu acho que é muito complicado. É a ideia de que só existe uma narrativa para falar sobre essa temática. É assim que eles sequestram o tema somente para eles. Somente eles têm a legitimidade de falar. O que é um problema, porque não é assim que funciona. E os fatos são muito mais complexos, né? Eu acho que também tem a ver com o fato de que eles identificam na Bíblia como um livro de brancos, escrito por brancos, numa cultura judaico-cristã de brancos. Só que, historicamente, nem a Bíblia é um livro de brancos, pelo contrário, muita gente negra provavelmente foi autor da Bíblia, inspirado por Deus. É bom lembrar que nós estamos numa cultura que era uma cultura do Oriente Médio, onde todas as condições climáticas não permitiriam que uma pessoa com a pele bem branquinha estivesse sequer sobrevivendo naquelas condições. Então, é natural que pessoas do norte da África, do Oriente Médio, até hoje, inclusive, são pessoas que eventualmente têm uma cor de pele mais escura, até negros mesmo. E, além disso, você encontra nos relatos bíblicos muito claramente um princípio, que eu acho que é o que você resgata nesse livro, que particularmente eu recomendo que você leia. E para ler, segura um pouquinho, porque no final a gente vai ter uma surpresa, como você pode ler esse livro Estigma da Cor. Que nesse livro você fala, o problema é o seguinte, eu preciso fazer essa leitura a partir de um resgate de como o racismo é um pecado antes de ser um crime, antes de ser uma crueldade, não apenas contra pessoas, mas contra Deus. Por que o racismo é um pecado contra Deus? Sim. O racismo ele vai ferir os 2 grandes mandamentos, porque o apóstolo João disse que você não tem como amar a Deus a quem você não vê, se não ama seu próximo a quem você vê. A partir desse princípio que o apóstolo João deixa muito claro,
e entendendo-se o racismo como uma falha do amor ao próximo, como um desvio, um tentar se desviar de amar o próximo, então há um ferimento do segundo grande mandamento, mas também do primeiro grande mandamento, porque não adianta, né, estar numa igreja levantando as mãos, dizendo que está adorando ao Senhor, se não está em comunhão com o irmão. O Senhor, ele deixa muito claro que ele não recebe essa adoração. Então, é necessário que o racista ele se arrependa. E é claro, né, dependendo do nível do racismo, se for algo muito grave também, né, responda judicialmente por isso. Mas é entendendo que o racismo é primeiramente pecado. Né? É interessante porque você faz uma menção ao texto, e eu me recordo lá do Evangelho, quando diz que desse segundo mandamento depende toda a lei e os profetas. O verbo que é usado lá no grego é como algo que foi pendurado e que está agarrado a algo superior. Então é como se ele dissesse assim, você não consegue amar ao próximo, porque amar ao próximo está agarrado está pendurado como um mandamento ao primeiro, que é amar a Deus. Ou seja, é impossível amar a Deus se não amar o próximo, é impossível amar o próximo se não amar a Deus. Perfeito. É exatamente essa a ideia. Agora, você falou aí de igrejas, e sem querer passar pano, a gente precisa dizer o seguinte, alguns cristãos são bem racistas, né? Uhum. E aí, como é que fica essa coisa? Se é para a gente ser cristão, a gente consegue, pelo cristianismo da gente, ter uma visão do racismo diferente, como explicar que as pessoas sejam cristãs e continuam perpetuando, alimentando e sendo racistas? Eu acho que isso acontece porque a gente não tem uma preparação com relação a essa temática, muito bem esclarecido. No livro O Cristão numa Sociedade Não Cristã, John Stott, ele fala que a igreja ela deveria estar na vanguarda de condenação ao racismo. Ele resgata que os cristãos, no período da escravatura, que foram contra a escravatura, eles resgataram a doutrina do Imago Dei. Provaram que as pessoas pretas, de fato, são imagem e semelhança de Deus, por isso merecem dignidade e respeito, deveriam ser tratados com igualdade, e que nós, enquanto cristãos, nós devemos estar condenando, estar na vanguarda, estar à frente dessa luta, porque nós entendemos que todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. O que eu entendo? Eu entendo que, pelo fato da gente não estar trabalhando essa temática, em muitas das nossas igrejas, a gente permitiu que essa pauta fosse sequestrada por esses grupos identitários, a gente deixou de falar sobre isso. Muitas das nossas igrejas nem sabem que estão sendo racistas, porque o racismo ele também pode ser feito de forma inconsciente, né? Porque nós temos aí, no caso, um sistema escravagista operante ainda, digamos assim, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe que está sendo racista, às vezes a pessoa está sendo racista, sabe que está sendo racista, mas pelo fato de não falar tanto sobre esse problema, condenando, assim como a gente condena os outros pecados, a pessoa ela fica tranquila com a sua consciência, não tem uma punição com relação à igreja, com relação à atitude racista daquela pessoa. É por isso que nós, enquanto igreja, a gente precisa se arrepender e falar mais sobre a temática à luz da Bíblia, porque é possível. E eu acredito que Mackenzie, como uma grande faculdade, eu acredito que os ambientes intelectuais cristãos, sejam seminários ou faculdades teológicos, têm um importante papel com relação a isso, né? Porque racismo é um assunto de ética cristã e de teologia pública. Eu acredito que quanto mais a gente equipar os nossos mestres, né, os nossos futuros pastores e líderes, assim eles vão conseguir a gente vai conseguir ter igrejas melhores, né, e tratando sobre esses assuntos. Às vezes as pessoas me perguntam, como que eu falo sobre essa temática, né? Eu dei uma aula num seminário luterano lá do sul, eu acho que é Florianópolis, não estou lembrando onde eles são. E aí o pessoal perguntou, como que eu falo sobre esse assunto, então, na minha igreja? Você chegou até a escrever um e-book, né? O primeiro livro que você escreveu foi exatamente sobre isso. Como é que é o tema mesmo? Um guia racial para as igrejas, de justiça bíblica racial para as igrejas.
E aí ele me perguntou como que eu posso falar sobre isso. Eu consigo pensar em duas formas, pelo menos. A partir da aplicação da mensagem, por exemplo, no período do George Floyd, né, do assassinato de George Floyd. As igrejas, os pastores poderiam ter aproveitado o que aconteceu para falar sobre essa temática nas igrejas e instruir os irmãos a respeito dessa temática. Mas muitos nem sabem a respeito do tema. A gente ouve muitas pessoas dizendo, racismo é pecado. E acaba aí. E essa é a minha crítica, assim, né? Eu acho que essa é a autocrítica que nós, enquanto igreja, podemos fazer. Quando a gente fala que existe um pecado no nosso meio, nós criamos literatura, nós fazemos conferências, nós fazemos coisas para que as pessoas entendam como isso é pecado, como isso fere o mandamento de Deus e como que as pessoas devem agir. Mas com o racismo, a gente só diz que é pecado. Mas você não acha que é justamente porque, para muitos cristãos, ou para alguns cristãos, não vamos tentar generalizar aqui, mas para alguns cristãos não interessam tratar desse assunto, porque talvez vá mexer em certas coisas dentro deles que, de fato, os tornariam réus de ter que confessar, eu sou racista. Perfeito, perfeito. Uma pesquisa aqui no Brasil diz que tem vários brasileiros que admitem que o racismo existe no Brasil, mas aí quando são perguntados se eles são racistas, eles dizem que não. Então, eu acho que é um problema da igreja, mas é um problema da sociedade brasileira como um todo. As pessoas admitem que existe racismo no Brasil, mas não tem essa reflexão, autocrítica para entender quais são os problemas, quais são as suas próprias atitudes racistas e como combater isso. E isso entra na igreja também. E entra muito mais, ao meu ver, por quê? Porque a gente tem a mensagem do amor. A gente tem a mensagem que todo mundo é irmão. Então, a pessoa admitir, nossa, mas eu também tenho racismo, é muito... fere o ego da pessoa. Mas o evangelho não nos chamou para o conforto, né? O evangelho não está chamando a gente para que a gente viva no conforto. Jesus, ele chama a gente para uma corrida de santidade. Jesus, ele chama a gente para uma autoavaliação constante, para o arrependimento. Por isso que a gente precisa encarar os nossos pecados de frente e combatê-los também. Isso que você falou é muito interessante, porque para mim parece ser o mesmo fenômeno com relação à corrupção. Sim. Não existe um único brasileiro que possa dizer assim, não, o Brasil não tem corrupção, a sociedade brasileira não tem corrupção. Aí você pergunta para o sujeito, e você é corrupto? Não, eu não. Eu não. Mas aí ele faz uma série de coisas, né? Ele usa material da empresa para o seu benefício próprio, ele faz coisas que são ilícitas, mas que talvez na cabeça dele não produzem um resultado tão devastador sobre os demais. Aí ele acha que isso aí é pecadinho, né? É corrupção, é crimezinho, é corrupçãozinha. Assim. Me parece que com o racismo é o mesmo processo. O que mostra que, na verdade, a questão não é só a estrutura, é a estrutura interna do ser humano. Ele não quer ser confrontado, ele não quer passar por aquele processo de dizer assim, eu estou errado, eu também sou, eu sou pior do que eu imagino, eu sou pior do que o espelho me diz. O ser humano parece que não gosta de fazer aquela pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém pior do que eu? Porque normalmente ele diria, não, não sou tão ruim assim, eu sou o bom da história, né? Agora, Jacira, veja só, você fala dessa questão da reconciliação, dessa proposta de restauração da dignidade do ser humano, e particularmente do ser humano negro, e você usa com muita tranquilidade a palavra negro, preto, você não usa, por exemplo, a palavra afrodescendente, por alguma razão em especial? Ou... Não. Eu acho que todos os termos são corretos, todos podem ser usados, afro-brasileiros, inclusive. Eu acho que está tranquilo. É questão de identidade também, né? Eu acho que tranquilo. Eu uso mais negro e preto, que é mais comum, né? Ok. Agora, quando você chegou ao Brasil, você disse que um dos choques que você teve como criança é que você viu o Brasil como uma sociedade que tinha um racismo que era mais perceptível para você. A pergunta que eu faço não era só pelo fato de você ser negra ou era também pelo fato de você ser estrangeira. Essa coisa do racismo também não está ligada à questão etnocentrista, da gente sempre achar que a nossa sociedade é nossa, devia ser resguardada. Eu falo isso por conta do grande fluxo imigratório que nós estamos tendo nos últimos tempos. Estamos recebendo haitianos. Aqui em São Paulo, a condição de bolivianos e paraguaios no centro da cidade é uma coisa degradante.
os brasileiros gostam muito de falar dos outros povos, mas tipo assim, eu chego nos Estados Unidos, chego na Europa, na França, todo mundo me trata mal porque eu sou sul-americano, sou brasileiro, mas às vezes não olha como se trata os bolivianos e os paraguaios do centro de São Paulo, por exemplo, em condições subhumanas de escravidão moderna. E agora estamos recebendo haitianos, afegães, ucranianos, né, por conta de toda essa questão. Será que você não foi discriminada não apenas pelo fato de ser negra, mas também ter vindo da África, porque, em tese, a África é um continente inferior? Sim, sim, com certeza, com certeza. Meu pai já ouviu coisas do tipo, você precisa voltar para a África, coisas dessa natureza. Então, existe também esse fenômeno a mais de ser imigrante, que é difícil, principalmente pelo fato de ser da África. A gente já ouviu várias coisas com relação a Guiné-Bissau, com relação às pessoas acharem que lá a gente não tinha comida, que a gente veio para cá para fugir de alguma guerra, quando na verdade não tinha nem guerra e a gente tinha comida. Eu acho que na verdade minha mãe fala que lá em Guiné-Bissau, quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente teve muita dificuldade, né? Claro, porque meus pais não trabalhavam, eles estudaram tudo aqui. E a gente vivia melhor lá em Guiné-Bissau do que quando a gente chegou aqui, né? Porque era uma outra realidade, tinha que se estabelecer e tudo mais. Mas as pessoas pejorativamente, né, estigmatizavam a gente pelo fato de ser africano também como pessoas inferiores. E o fator cor, pelo racismo aqui ser muito fenótipo, só piorou mais ainda a situação, né? E ainda você me vem com esse sotaque de paraibano, né? aí o pessoal, Guiné-Bissau, negra, e ainda mais com esse sotaque de Paraíba. Podia ter vindo pelo menos para São Paulo, né? Eu ficaria falando aí alguma coisa melhorzinha, conforme o pessoal imagina. Mas, olha só, a gente brinca com essas coisas, mas traz uma dor tremenda para muitos que talvez não tenham tido essa reconciliação pessoal com suas próprias dores e com o seu Criador. Eu me lembro, por exemplo, como eu mencionei em outros momentos com você, de uma visita que eu fiz a uma fazenda que recebeu escravos na região de Nova Orleans, na Louisiana, e quando eu entrei naquela Whitney Plantation, que é um lugar que, especialmente se você tiver oportunidade de ir naquela região, acho que você deveria visitar, e que onde algumas cenas de Django Livre foram filmadas, uma das coisas mais terríveis que eu vi foi aquele episódio, que inclusive o filme retrata comparativamente, né, assim, com a sua liberdade poética do filme, do enredo, que foi o incêndio daquela igreja, onde os negros estavam dentro e eles foram, de alguma maneira, incendiados junto com outros brancos também, mas havia negros ali. E aquela ideia do filme, na realidade, aconteceu só com negros. E eu visitei aquela igreja, a Igreja Batista de Antioquia, lá em Whitney Plantation, era o nome da igreja. E talvez uma das coisas mais tocantes naquilo ali foi ver o choro das crianças. Você certamente é uma jovem, 24 anos, uma jovem escritora, tem todo um futuro pela frente, mas como é que você, que de alguma maneira também foi resgatada pela educação, né? Você é uma pessoa educada, está fazendo uma pós-graduação, tem uma carreira acadêmica, tem vontade de, inclusive, ter carreira acadêmica como uma profissão permanente. Como é que você vê, por exemplo, a condição de crianças que, por causa da cor, por causa da etnia, por causa da origem, por causa da pobreza, não vão ter a opção, não vão ter a oportunidade de prevalecer na sociedade? Nossa, isso é muito triste, porque na nossa Constituição, na Constituição brasileira, fala, né, que todas as pessoas têm direito à liberdade, à moradia, à educação. Na Constituição de Direitos Humanos também está escrito isso, mas isso é o idealismo, né? A realidade é que não é assim que as coisas acontecem. É muito triste ver que várias pessoas vão ser cooptadas pelo tráfico, por exemplo. É muito triste perceber que existem vários que têm talento, mas que não têm oportunidade, não têm as ferramentas. É algo muito, muito triste. E eu faço esse trabalho também por essas pessoas, né? Para poder possibilitar que a nossa sociedade observe para isso, para poder possibilitar que nós, enquanto cristãos, cristãos que têm empresas, eles possam pagar de forma coerente as empregadas que têm, que eles possam realmente ser bons empregadores,
para que eles possam ajudar, inclusive, essas pessoas com relação à educação, se puderem. A minha igreja, por exemplo, começou recentemente, já teve outros projetos com relação a questões de educação, de dar cursos preparatórios para o IFPB, que é o Instituto Federal, e também o UFPB, para entrar na faculdade. Para essas pessoas carentes, está acontecendo nesse período para o UFPB, mas já aconteceu para o IFPB. De graça, com professores capacitados e bons da nossa igreja e de outras igrejas também, parcerias, para capacitar. Então, eu acredito que nós, enquanto igreja, o que a gente puder fazer, a gente esteja fazendo. Porque esperar que o Estado faça é muito complicado. Eles prometem, político, a gente sabe como é, né? Promete, mas não faz realmente. E o meu trabalho é muito mais intelectual, né? De conscientizar as pessoas. E bater nessa tecla. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos fazer diferente. Então, se você é um empregador cristão, você precisa dar a jornada de férias direitinho, dar um salário que seja de fato justo, que ajude aquela família, ajudar as crianças, se tiver possibilidade, com relação à educação, ajudar, inclusive, a pagar, quem sabe, uma escola boa, se você tiver a possibilidade. Você acha que a igreja é que deve liderar isso? Eu acho que é a gente que tem a mensagem que faz a gente ter essa abnegação de fato e realmente ajudar as pessoas. Porque o Estado não faz, infelizmente. Eles prometem, mas não fazem. Disseram que iam instituir as cotas para que, ao longo do tempo, se ajeitasse a educação básica, para que, assim, eles tivessem uma educação de qualidade para entrar nas universidades. Mas a questão é que a cota ela foi colocada como uma medida paliativa que está se tornando uma medida definitiva. E isso é um problema. E eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, a gente precisa reivindicar essa educação básica de qualidade para que na escola pública não seja simplesmente ao Deus dará. Ou seja, você até consideraria que existe uma qualidade nas políticas afirmativas desde que elas não sejam permanentes, definitivas. Permanentes, perfeito. Eu acredito que enquanto se está trabalhando para que essa diferença de algumas crianças na escola particular, sempre teve em escola particular, teve educação de qualidade, teve aulas de inglês, de natação, teve uma estrutura boa para que ele crescesse e chegasse na universidade, e a pessoa que está numa favela, por exemplo, que está em comunidade, uma pessoa pobre que nem tem uma educação de qualidade, ela tem essa possibilidade de entrar numa faculdade, né? A gente vê os resultados das políticas de cota e várias pessoas que não entrariam de jeito nenhum na Universidade Federal estão entrando, estão resgatando suas famílias, saindo desses locais, enfim, de pobreza, e isso é muito positivo. O problema é que os nossos políticos, eles não ajudam a gente, enquanto a gente não fiscalizar. Ou a gente não sabe escolhê-los bem. Esse é o problema também. Bom, gente, a história é o seguinte, isso aqui vai longe, viu? Mas eu gostaria de dar a oportunidade agora, Jacira, de uma última palavra para todos aqueles que estão assistindo a gente. Lembrando que daqui a pouco a gente vai contar uma novidade sobre esse livro, O Estigma da Cor, que, obviamente, você pode comprar em boas livrarias virtuais e também presenciais. É uma publicação da editora Quitanda, que, como você pode já perceber pelo nome, tem um propósito muito claro de viabilizar publicações tanto aqui no Brasil como lá em Angola, e principalmente de autores negros, mas você também pode, e daqui a pouco você vai entender como, receber esse livro de graça. Olha só que novidade. Mas antes disso, vamos para as últimas palavras da nossa querida Jacira. Obrigada demais, reverendo, por essa oportunidade, por esse momento tão especial aqui com vocês. De novo, reafirmo, eu admiro muito o trabalho de vocês na Mackenzie e eu fico muito feliz dessa oportunidade. De novo, eu acredito que os ambientes de formação intelectual cristão tem que estar falando sobre essa temática, não só em um evento casual, mas sempre para a gente estar formando a mente dos nossos irmãos, para que eles lutem, né, contra o racismo a partir das suas vidas mesmo, né, estar nessa vanguarda, né, como John Stott falou. Eu sou muito feliz e eu acredito que a gente precisa falar mais desse assunto
para resgatar ele e não deixar que seja totalmente capturado por uma ala ideológica, né? E falar à luz das escrituras. Então, você que é uma pessoa que está procurando sobre esse assunto, é um assunto que está sendo falado muito, principalmente nas mídias sociais, nossos jovens, nossos adolescentes, infelizmente alguns estão sendo capturados, né, pelas alas ideológicas, e nós, enquanto líderes cristãos, enquanto pastores e líderes, precisam se atentar a isso e trazer aí a luz da Bíblia para que a gente não perca as pessoas. Então, basicamente é isso, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu espero que esse livro aí abençoe a igreja brasileira. Que bom. Na verdade, nós é que agradecemos. Você tem estado conosco nesses dias, já teve a oportunidade de falar aos jovens do terceiro ano, tanto do colégio presbiteriano aqui em São Paulo, presbiteriano Mackenzie aqui em São Paulo, como também em Alphaville. E hoje à noite, logo depois aqui, a gente vai estar também falando no encontro de professores mackenzistas, justamente sobre este livro, O Estigma da Cor, mas eu gostaria de agradecer essa gentileza sua de vir e também de trazer esse ponto de vista, que é um ponto diferente do discurso da discriminação ou do combate à discriminação racial que normalmente a gente tem, e que coloca as coisas, creio eu, no ponto de partida mais correto, que é a partir da visão de Deus do ser humano, desde a sua criação, quando foi criado, e todos nós fomos criados à imagem de Deus, independentemente de qualquer diferenciação que haja entre nós, mas que, infelizmente, tornou-se um ser humano afastado de Deus. E o racismo talvez seja uma das expressões mais terríveis e cruéis do afastamento do homem, do ser do homem para com o seu Criador. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você. Então, nós acabamos de falar com Jacira, autora do livro Estigma da Cor, que está disponível nas livrarias virtuais e presenciais em todo o Brasil e também fora do Brasil, mas que você agora pode ganhar recebendo por sorteio aqui no nosso perfil. Você segue lá no perfil da Chancelaria Mackenzie no Instagram, marca 3 amigos e convida para que eles sigam Chancelaria Mackenzie, Robinson Grangeiro e MacPlay. Portanto, você participa e nós vamos estar sorteando, quem sabe você vai ser o ganhador deste livro e quem sabe até mesmo encontrar a autora e pegar um autógrafo com ela, tá bom? Grande abraço e a gente volta no próximo Maccast.